Oi, professora. Então, eu vim aqui passar minha socialização para vocês. Eu sou a acadêmica Graziele da Silva, disciplina Estágio Fundamental, Ensino Fundamental, área de concentração Metodologias de Ensino. Tema, métodos de ensino e avaliação dos professores na indisciplinaridade. Então, assim, professor, só queria estar passando para vocês que o estágio ele é essencial para instrumentalizar o estudante de pedagogia e futuro profissional na educação, para que mesmo se familiarize com a prática da sala de aula. O que eu entendi com isso? Que o estágio ele é muito bom pra gente. Tipo, eu sou monitora, eu sei como é estar em sala, sei como é cuidar das crianças, cuidar da sala. Só que os planos de aulas não sou eu que faço e não sou eu que aplico. Então, eu acho que o estágio foi muito bom para mim, porque assim, eu tive a vivência que foi aplicar os planos de aula e produzir eles, sabe? Eu acho que é um belo exemplo pra gente que está iniciando agora em pedagogia, iniciando que eu digo que ainda não somos professoras, tanto no infantil quanto no fundamental. Então, eu acho isso muito, muito importante mesmo. Daí, então, os meus objetivos de ensino. Conhecer e caracterizar o espaço de atuação dos profissionais, observar, registrar e analisar situações diárias, experimentar situações de análise, planejamento e intervenção, que é mais ou menos o que eu estava comentando antes, e os objetivos de aprendizagem dos estudantes. Propor uma prática pedagógica de acordo com as diretrizes curriculares nacionais, promover a utilização de métodos de ensino diferentes do utilizado naturalmente e desenvolver de forma prática atividades que visam a inovação e a criação, e apresentar ferramentas que auxiliam nas atividades de ensino e propostas. Aí um breve assim, resumo da fundamentação teórica, né? O conteúdo da indisciplinaridade possui como meta proporcionar a assimilação e integração de variadas matérias, para que o material de cada disciplina valha como um suporte aos estudos de uma das outras, porém, ponderando o aprendizado do estudante. Aí também diferentes convicções e pontos de vista de autores que tiveram profunda colaboração no conteúdo da indisciplinaridade, tipo Moraes, 2002, na obra de Paradigma de Educação Emergente. Salienta que, se a realidade é intricada, ela procura uma ideia ampla, multidimensional, apta a entender a dificuldade e que contribua para um saber que entenda a importância dessa mesma amplitude. Daí também, a indisciplinaridade é um movimento importante de articulação entre o ensinar e o aprender, compreendida como a formulação teórica e assumida enquanto atitude. Tem a potencialidade de auxiliar os educadores e as escolas nas ressignificação do trabalho pedagógico em termos de currículo, de métodos, de conteúdos de avaliação, na forma de organização dos ambientes para a aprendizagem. A minha metodologia é o estágio 2 do ensino fundamental. Ele foi organizado em algumas etapas. A primeira etapa corresponde à preparação do estágio, onde foi escolhida a situação do ensino consciente, que no caso foi o Guilherme Butsky, né, o colégio que eu trabalho. Então, foi lá que eu quis fazer. E foi observadas as aulas ministradas pela professora Sayonara Chiquete, seguindo o roteiro de observação, onde coletou-se os dados da instituição de ensino, como também sua estrutura física, funcionários, professores de gestão. A turma escolhida para o estágio foi o segundo ano do fundamental, no período vespertino. Para o planejamento foi feito um levantamento de algumas teorias bibliográficas correspondentes ao tema, feito um roteiro de observação, 5 planos de aula correspondentes à regência do ensino fundamental. Finalizando, temos a conclusão onde será entregue o artigo paper do estágio de socialização do estágio. Então, o que eu pude ver, a escola ela tem 2 turnos, um matutino e um vespertino. Ela trabalha das 7 até as 6 da tarde, das 7 da manhã até as 6 da noite. E ela tem o ensino fundamental, que vai até o 5º ano, e tem em média 25 alunos por turma. E daí também ela tem na educação infantil a faixa de 0 a 11 anos, né? Tem a educação infantil também, que faz parte, né? E que também é mais ou menos 25 crianças por sala. A escola ela tem uma ampla área dividida em salas, parte da frente do fundamental e a parte de trás só tem o 5º ano, o 5º ano. E
a maioria daí é infantil. Daí o meu roteiro de entrevista, no caso os planos de aula, né? O meu primeiro dia de regência. A disciplina foi matemática do ensino fundamental, metodologias de ensino, que foi a composição e decomposição de números naturais. O objetivo deles foi compreender e utilizar a regra da numeração decimal. Aí a gente fez a sequência didática, foi formada entre grupos com 4 cada aluno, né? E joga. Na verdade, foi usado um jogo, onde os alunos eles formavam grupos de 4. Isso, tô meio perdida aqui. E todos marcavam pontos em forma de desenho em formato de cubinhos. Na última partida, os alunos deverão contar os números e formar grupos de 10 e trocar por barrinhas. Vence o jogo quem faz mais pontos. O meu segundo plano de aula, de regência, foi a disciplina matemática do ensino fundamental. Foi números pares e ímpares. Então, o que era? Eu queria que eles soubessem diferenciar números pares e números ímpares. Também para diferenciar o número maior e o número menor. Eu usei caderno, lápis, borracha e jogos e a lousa. E as atividades com números ímpares e pares. E daí eu perguntava aos alunos se eles sabiam a diferença entre os dois conceitos, e daí eu estimulava a percepção e a atenção dos alunos na contagem e na identificação dos algoritmos. O meu terceiro dia de regência foi as disciplinas de português, da produção textual, né, de adjetivos, substantivos, classificação de sílabas. E o objetivo foi para eles ler e compreender e ter uma certa autonomia entre texto, conversa, explorando rimas, sons e jogos e palavras. E daí eu usei textos, livros de sala de aula e a vivência dos alunos. E um primeiro momento de aula foi as boas-vindas, aí depois foi a correção dos desafios da matemática. Aí depois eu tinha que elaborar uma história com 3 parágrafos. E dessa história eles tinham que tirar o adjetivo, substantivo. E o tema foi de casa, foi a folha do palhaço espinafre, das atividades de português relacionadas a adjetivos. E a avaliação ia ocorrer através da observação da participação referente ao interesse das crianças das atividades. O meu plano dia 4 de regência foi português, produção textual e fábulas, que também era para eles saber ler e compreender com certa autonomia textos e versos, explorando rimas, sons e jogos de palavras, imagens poéticas, e experimentar diferentes formas de expressão artística, tipo desenhos, pinturas, colagem, quadrinhos, dobraduras, esculturas, modelagem, instalação de vídeo, fotografia. E para oportunizar os alunos na revisão dos conteúdos de português trabalhados ao longo do ano, visando a aprendizagem deles. Daí a sequência didática foi o momento de aula, né? Foi separar 3 grandes grupos, daí fizemos uma breve explicação do textual da fábula. Aí logo após a gente colocou no quadro 3 figuras para que eles pudessem visualizar, né? E fazer um desenho bem criativo da história e colar no caderno. Daí o quinto dia de regência foi português e matemática, também foi gêneros textuais, a poesia e divisão. E eles tinham que ler com certa autonomia textos e versos, explorando as rimas, sons, jogos e palavras. Resolver e elaborar problemas de divisão, cujo divisor tinha no máximo 2 algarismos. Então, daí a minha vivência no estágio, as atividades da regência foram desenvolvidas de acordo com os planos de aula elaborados com o auxílio da professora. Foram trabalhadas atividades que buscavam o alcance da interdisciplinaridade, misturando as matérias de português e matemática, visando que eles se interessassem e realizassem as atividades com sucesso. E uma forma que eles fossem mais atrativas a eles. Materiais utilizados no decorrer do estágio foram folhas A4 com desenhos, né? E as crianças compreenderam de forma muito rápida as atividades propostas, realizadas com sucesso todas elas. Obtivemos através do estágio com as crianças um interesse em aprender através das misturas de disciplinas. Que para eles foi uma coisa boa, né? Que misturou o português com a matemática. E era isso, prof.
que eu tinha para falar hoje sobre o estágio.